Eu sei que quando eu falo que moro na Alemanha, uma das primeiras coisas que te vem à mente é o nazismo. E eu tenho evitado falar desse tema por muito tempo no meu canal, mas hoje chegou o dia que eu vou falar sobre a Segunda Guerra Mundial e o nazismo aqui na Alemanha. Eu confesso que eu tô um pouco envergonhada de falar sobre esse assunto, mesmo em português aqui na rua, porque assim, algumas palavras as pessoas entendem, então as palavras que as pessoas vão entender vão ser as palavras mais controversas. Mas esse assunto é discutido aqui, não é um tabu nas gerações mais novas. É claro que as gerações mais antigas, que os pais, passaram pela guerra, ainda tem muita dificuldade de falar sobre isso, mas eles se abrem quando você pergunta. Eles têm uma perspectiva um pouco diferente dos mais jovens, porque os mais jovens estudaram mais sobre isso e a geração que é a mais antiga aqui, que é a primeira geração depois da guerra, passou por muitas coisas do pós-guerra. Então eu tô um pouco envergonhada de falar sobre isso aqui em público, mesmo assim, depois de 70, 80 anos, ainda é um assunto muito sensível aqui na Alemanha. Quando eu mudei para a Alemanha, eu tinha várias perguntas sobre a Segunda Guerra Mundial, mas eu tinha medo de perguntar porque eu tinha medo da resposta. Por exemplo, quantos anos tem o prédio que eu moro e quantos fantasmas moram aqui junto comigo? Tô brincando, mas não tô não. Para minha surpresa, as pessoas falam disso abertamente e elas têm um conhecimento profundo sobre o que aconteceu na história. Eles não têm vergonha de falar sobre isso, por mais que não seja um assunto que você vai falar numa festa ou num lugar descontraído, mas se você perguntar do jeito certo, na hora certa, eles se abrem até para falar da própria família e o envolvimento da própria família na guerra. Eu pensei que eles não consumiam esses filmes hollywoodianos que colocam os alemães como os vilões, mas eles adoram esses filmes também e mostram esses filmes na televisão. E além disso, os próprios alemães fazem documentários sobre a Segunda Guerra Mundial e eles passam quase todos os dias na televisão. Você sempre vai ver alguma coisa sobre a Segunda Guerra Mundial, o que é um tema muito difícil de conversar, mas ele é conversado e ele é falado todos os dias quase. Ver como os alemães lidam com o seu passado me faz pensar sobre como o Brasil lida com a ditadura militar e como nós poderíamos aprender com os alemães a lidar com o nosso passado. O alemão discute tanto sobre a Segunda Guerra Mundial que ele tem uma ideia muito clara do que não pode acontecer, do que é errado e do que é certo. Mas não é tudo tão maravilhoso assim. Desde a primeira vez que eu vim aqui há 5 anos atrás, eu percebo esses resquícios da Segunda Guerra Mundial e desse passado horrível da Alemanha em todos os lugares. Além disso, eu acompanhei nas notícias crimes horríveis cometidos por pessoas da extrema-direita aqui da Alemanha e a entrada de um partido de extrema-direita no parlamento alemão. Esse partido, que é pequeno aqui, que tem força principalmente no leste da Alemanha, mas que mesmo assim tem representatividade no parlamento e cresce aos poucos aqui dentro da Alemanha. Quando eu morava nos Estados Unidos, eu presenciei de primeira mão um país super nacionalista. Todos os dias no parque onde eu trabalhava, eles homenageavam um veterano de guerra, eles homenageavam as tropas deles, eles cantavam o hino nacional, faziam toda uma homenagem ao país deles. E quando eu mudei aqui para a Alemanha foi completamente o oposto. Você vai raramente ver uma bandeira da Alemanha. Eles transferem esse sentimento para o time de futebol deles. Então, aonde nos Estados Unidos eles colocariam a bandeira dos Estados Unidos, aqui eles geralmente colocam a bandeira do time ou a bandeira da cidade deles. Esse medo dos alemães de parecerem nacionalistas deve vir do fato deles serem lembrados constantemente das atrocidades do Holocausto. Então, infelizmente, é muito comum que tenha um campo de concentração perto da sua casa, em quase todas as cidades tem, e em quase todas as ruas, em frente das casas, você vê essas plaquinhas que eu vou mostrar para vocês agora. Então, tá escrito o nome da pessoa, onde ela nasceu, que ela morava aqui, e se ela foi deportada e aonde ela morreu. São plaquinhas em homenagem a pessoas que sofreram com o Holocausto. Então tem 75 mil plaquinhas pela Alemanha inteira. Só em Munique elas foram banidas porque muitas pessoas falaram que não é legal você andar por cima, de uma coisa que é para comemorar a vida de uma pessoa. As primeiras plaquinhas foram colocadas nos anos 90 pelo artista Günther Demnig. Esse artista aqui, o nome dele. Além disso, existem inúmeros monumentos hoje em dia homenageando as vítimas do Holocausto. É claro que é um pouco difícil falar com pessoas mais velhas
sobre o que aconteceu na guerra, porque os pais dessas pessoas foram para a guerra, então ainda é um pouco difícil de falar com essas pessoas. Esse movimento de discutir mais abertamente sobre o que aconteceu na guerra e falar tranquilamente sobre isso veio nos anos 60, quando no leste da Alemanha apareceu várias demonstrações antissemitas e protestos, grafites antissemitas. Então as pessoas pararam para pensar e falaram: olha, a gente tem que falar sobre isso, dar a informação certa sobre isso, senão essas pessoas vão ter informações erradas e vão consumir de uma forma errada esse conteúdo. Então o que aconteceu? No currículo escolar, hoje em dia, eles falam extensamente sobre esse assunto, sobre a Segunda Guerra Mundial, sobre o Holocausto, sobre o perigo da extrema-direita. Eles chegam a visitar campos de concentrações e eles visitam monumentos. Hoje em dia existem muitos monumentos para as vítimas do Holocausto. E assim, eles aprendem sobre essas vítimas e por que essa ideologia é errada. E depois desses debates, essas discussões públicas na escola, eles levam esse questionamento para casa e os pais têm a oportunidade de explicar um pouco sobre a história da própria família deles. Quando eu comecei a perguntar sobre isso para as pessoas da minha idade que eu conhecia aqui, a maioria delas dava mais ou menos a mesma resposta. Eu não tenho culpa do que aconteceu, eu não estava lá, eu não tenho nada a ver com isso, mas eu tenho responsabilidade de que isso não se repita. Então, se você vier para a Alemanha com interesse na história da Alemanha e na história da Segunda Guerra Mundial, saiba que isso não é um tabu. Você vai conseguir achar tours guiados e monumentos e várias coisas sobre esse assunto. Se você quer saber um pouquinho mais sobre a minha vida aqui na Alemanha, me segue no Instagram, se inscreve no canal, isso me ajuda muito. Deixa uma curtida aqui pra mim e a gente se vê no próximo vídeo. Auf Wiedersehen!